Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? O Ivan começou sendo um grande batedor de pênaltis. Depois começou a perder alguns pênaltis. Começou a perder alguns pênaltis em jogos grandes, né? Até perguntei aqui antes de entrar, eu realmente não me lembro, mas ele perdeu em jogo grande. Perdeu contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Foi. Na Copa do Brasil. Perdeu contra o Boca, né? Porque o Palmeiras não tá, realmente o Palmeiras não consegue criar, o Palmeiras não consegue produzir. O Palmeiras se acostumou, nesse período, a dar a bola para o Estevão. Mas acho que isso é uma coisa técnica ou tática? Né? Eu acho que mistura os dois. Fala, torcedor alviverde, a gente vem trazendo um corte aí do Linha de Passe, infelizmente, falando dessa derrota do Palmeiras. A grande verdade é que o Corinthians foi campeão, mas não por qualidade dele, mas por fraqueza do Palmeiras, covardia do senhor Abel Ferreira. E o nosso craque tinha que nos salvar ali naquele pênalti, pipocou mais uma vez. Sinceramente, bom, tem várias críticas aí a esse time do Palmeiras. Tem coisas, pode dizer que tem coisa legal no vídeo, mas vamos tocar aí a análise do jogo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Esse pro primeiro jogo. E uma coisa, Calçade, Né? essa Então ele paralisação da data FIFA, retardar o início. ela era benéfica para o Palmeiras. Pra juntar os cacos ali. Exatamente. Eu Tentar recuperar o Maurício, inclusive, não conseguiu. Tanto que eu imaginava mais. Muito mais do Palmeiras. Então, ano passado, quando teve todas as paralisações, o Palmeiras enfrentou algumas vezes times que tinham um jogo no meio de semana, o Abel com a semana inteira de treino e o time não rendeu. Não é a primeira vez que não rende. Né? E mérito do time do Corinthians, que conseguiu marcar de um jeito que é até um pouco antiquado, com esses 3 jogadores adiantados, com a linha de 3 jogadores atrás. O Palmeiras não fez as inversões de bola, não conseguiu balançar o sistema de marcação do Corinthians, não conseguiu incomodar de verdade o Corinthians. O que a gente tem que esperar a temporada para saber é se o Palmeiras vai fazer isso contra outras equipes e se isso tem mais a ver com o que é o Palmeiras ou com os méritos do Corinthians. Porque o Corinthians, quando joga com Garro, Memphis e Yuri, e os 3 estão aqui, você tem 3, 4, 3, o Garro pode voltar um pouquinho. Hoje não precisou nem voltar tanto. Sim. Porque o Palmeiras não conseguia construir. O Corinthians mudou bastante, né, durante o jogo a maneira de marcar. Até os 20 minutos do primeiro tempo era impecável, porque o Corinthians, inclusive, não deixava o Palmeiras ficar com a bola. Se você for ver a posse de bola aos 20, 22 do primeiro tempo, era 65% do Corinthians, mais ou menos. Ou seja, o Palmeiras nem conseguia ficar com a bola. E acho que todo mundo tinha uma ideia parecida com a do Calçade, de que, apesar do jogo fora, apesar do barulho da torcida e tal, o Palmeiras talvez tentasse se impor. Não conseguiu. A partir dali, é verdade, porque também não ia dar para o Corinthians fazer aquilo que estava fazendo o tempo todo, né? Aí é verdade, o Corinthians baixou um pouquinho as linhas, mas o Palmeiras não conseguiu criar uma chance sequer no primeiro tempo. E a única chance, de fato, perigosa do primeiro tempo foi o lance do Garro com chute na trave. E aí, eu acho que assim, o segundo tempo, você tem, evidentemente, mais discussão. É um momento em que o Palmeiras melhora, mas melhora assim. Também precisa, né? E na base meio que do abafa, de jogar a bola ali, de um Corinthians que estava completamente recuado, aí cada vez com o tempo passando mais. O Estevão muito bem marcado. Aliás, isso tem acontecido, né? Aconteceu também no primeiro jogo, o Angelini acho que foi bem também no primeiro jogo. E era complicado para ele, hein? Para um cara que não jogava 9 meses. Exato. Aí você pega o Estevão. O Abel, ele privilegiou o aspecto físico também, porque ele poderia colocar o Richard Rios. Não, ele veio com o Estevão e o Everton, que estavam na seleção, e nada aconteceu na seleção para eles. Sim. Então eles tinham condição de jogar. O Rios, que já teve uma atuação com muito mais minutos dentro de campo, ele preferiu montar o meio de campo com aqueles jogadores que ficaram treinando com ele durante a semana. O que tem lógica. E que tem uma baita lógica. Que a diferença para o Aníbal, do ponto de vista técnico de capacidade criativa, é muito diferente, né? Mas tudo bem, acho que não dá para contestar também, porque ele acreditou assim. Se ele avaliou que fisicamente não dava... No primeiro jogo o Rio jogou e o Palmeiras também não conseguiu jogar. Mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer assim, você precisa correr atrás, é sempre melhor ter os jogadores mais técnicos, né? Óbvio. Nesses 3 jogos, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro,
onde ele entendeu a fragilidade defensiva do Corinthians, explorou muito bem isso no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, foi pro abafa, mas dominou o jogo, era mais intenso, era mais agressivo, conseguiu aquele pênalti no final, poderia ter vencido aquele jogo, não venceu. Falando do jogo da fase de classificação. Primeiro dos três. Primeiro jogo. Jogo da fase de classificação. Tá. O segundo jogo, que foi o primeiro da final, o Corinthians já mudou a forma de marcar, já trouxe o Romero por um lado para fechar, segurou um pouco mais o Memphis do outro. Hoje não teve o Romero de início, mas ainda assim ele conseguiu bloquear o Palmeiras. E eu acho que a grande diferença está no que cada um dos times faz quando tem a bola. O Corinthians sabe trabalhar melhor a bola do que o Palmeiras. O Palmeiras se acostumou, nesse período, a dar a bola para o Estevão. Mas acho que isso é uma coisa técnica ou tática? Eu acho que mistura os dois. Eu acho que... eu entendo que no futebol, cada vez mais, e a gente viu isso claramente na terça-feira, no jogo Brasil e Argentina, um time, para controlar o jogo, tem que saber ter a posse de bola. Tem que saber trabalhar a bola. E o Palmeiras não sabe. O Palmeiras é um time criado, montado para ser muito vertical. Para ser muito 1 contra 1, no caso do Estevão. Para levantar a bola na área, para jogada de bola parada. Mas bola no chão, você não vê uma tabela, uma triangulação, uma ultrapassagem, um jogador que se desloca. Não é a característica do time. Porque os 3 jogos do Palmeiras, os clássicos, da semifinal e os 2 da final, não foram bons. E são, sim. Os 3 jogos. O Palmeiras, se a gente pegar... foi um campeonato muito irregular dele, porque acho que todo mundo poupou aqui, tirou de um jogo, botou no outro. Aqui você não joga. O Corinthians mesmo fez isso. O Corinthians também fez isso. Só que ele conseguia, ele, Corinthians, mostrar uma regularidade maior do que o Palmeiras. E o Palmeiras, quando perdeu o Maurício, parou de funcionar. E o Maurício, que não é o Estevão, mas era um jogador que estava fazendo o time alcançar os resultados. E não conseguiu mais jogar. É uma crise técnica e tática. É uma crise futebolística do Palmeiras, porque hoje ele não foi capaz de fazer cócegas no Corinthians. Um jogo que ele criou uma grande chance sequer. Ele tinha obrigação de ter um pênalti só. E o pênalti que foi numa jogada desastrada, porque não havia qualquer necessidade do Félix Torres dar aquele carrinho. Ele achou que ia chegar na bola. O Félix Torres, aliás, hoje destoou bastante, né? Combinou na expulsão, ele já fez no primeiro tempo, já uma entrada ali no Vitor Roque. Então, só para completar o raciocínio, a jogada, o pênalti sai, não exatamente por um grande mérito do Palmeiras, era uma boa enfiada pelo Vitor Roque, era um bom passe, só que era uma jogada controlável se tivesse um pouco mais de tranquilidade por parte do Félix Torres. Opa, cerca um pouquinho, deixa o Gustavo Henrique chegar, vai bloquear aqui. Provavelmente não ia acontecer nada naquele lance. E aí, sabe o que é o curioso no pênalti? Você tem essa situação bem antagônica. Do lado, um dilema de quem bate o pênalti para fazer o gol. Do outro, um especialista para pegar pênalti. Mas eu não sei se tem tanto dilema, porque o Veiga é quem bate os pênaltis no Palmeiras. Então, o Veiga, eu lembro, o Jean pode me corrigir, porque tem memória do que eu, obviamente, melhor que eu para isso. O Veiga começou sendo um grande batedor de pênaltis. Depois começou a perder alguns pênaltis. Começou a perder alguns pênaltis em jogos grandes, né? Até perguntei aqui antes de entrar, eu realmente não me lembro, mas ele perdeu em jogo grande. Perdeu contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Foi. Na Copa do Brasil. Perdeu contra o Boca, né? Não foi naquela semifinal da Libertadores? Aí eu já não lembro. Mas ele era um cara que era 100% de aproveitamento em pênaltis e depois ele começou a perder. Eu acho que assim, hoje a principal questão do Veiga não é, ainda que seja um problema sério e que de fato talvez possa ser repensado com o batedor oficial, o principal problema do Veiga é que ele não está jogando bem durante as partidas, porque ele é um cara que fazia diferença e que não tem feito. E que inclusive a gente lembra, chegou a ser reserva do Maurício, que o Eugênio citou. Foi para o banco para que o Maurício viesse a ser titular, depois, encontrou-se a condição ali do Maurício como centroavante. Mas, enfim, eu acho que... O Veiga perdeu contra o Boca mesmo. Isso, perdeu contra o Boca. E aí, bom, mas acho que assim, olhando para o Corinthians, né, que é o campeão e que está... o título, é isso que eu dizia, também é importante para acabar com, não vou dizer com desconfiança, mas com críticas que já começavam a ser críticas
para mim, um pouco exageradas em relação a alguns jogadores. E não quer dizer que o Corinthians deu um espetáculo hoje, mas a gente sabe que no Brasil isso funciona. Sim. O Corinthians foi campeão. As enchições que o Memphis estava sofrendo, as pressões e as cobranças que ele estava sofrendo, e eu entendo que se cobre o Memphis para que ele jogue futebol. Nome. Mas eu acho que o título ele ameniza tudo. Ele transforma as críticas ou as cobranças em críticas e cobranças num nível mais aceitável, num nível mais normal. Porque as nossas cobranças e críticas no Brasil tendem a ser completamente distantes do que deveria ser uma crítica esportiva. Claro que existem casos específicos, casos de postura, em que você tem que ser mais duro e tudo mais, mas eu entendo que, assim, em geral, os títulos servem para, sabe aquele cara que onde a coisa estava começando a ficar muito pesada, você baixa um pouco o tom das coisas. Porque o time do Palmeiras, do Abel, campeão várias vezes, brasileiro, Libertadores, etc., dele hoje, o Everton, hoje não jogou Gustavo Gomes, né? Sim. Veiga, Mike. Veiga e o Mike, que não era exatamente o titular, mas um reserva que joga muito. Hoje é outro time. Né? Os dois volantes, um deles chegou ano passado, o outro chegou agora. O zagueiro, o Murilo, participou de um período dessa era Abel, mas não é desde o início. Porque você tinha o Luan, lembra? Era o Luan com o Gustavo Gomes, né? Quando começa o sucesso ali desse Palmeiras. Você não tem mais o Zé Rafael. Você não tem mais o Rony. Gustavo Scarpa. Você não tem mais o Rony. O Zé Rafael, o Rony por escolha do técnico. O Felipe Melo. Sim. Que também fez parte desse processo. Tudo por escolha do técnico, não tô nem falando que ele tá errado. Não tô dizendo que é por isso por aqui. Não tem mais o Gabriel Menino, que não era um titular absoluto, mas fez parte do processo. Em algum momento o Patrick de Paulo fez parte. Esse time de hoje é outro. E qualquer time novo precisa de um tempo para se encontrar. Só para explicar, eu não duvido. Eu acho o Aníbal um bom jogador, acho que ele é um jogador muito técnico, às vezes dá uma desligada. Eu acho que o Palmeiras tem uns volantes ali que podem até se tornar jogadores essenciais. Tem o Lucas Evangelista chegando, que é um jogador técnico. Eles ainda não conseguiram, só isso. Tratar o Palmeiras como terra arrasada é um absurdo. Óbvio. Isso, né? É uma transição. A gente está falando de uma decisão em que... Sim. Agora, o Corinthians ganhou o primeiro título na história com essa quantidade de estrangeiros. O Corinthians entrou com 6 e ainda usou o 7º, que é o Romero. Com 5 brasileiros e 6 estrangeiros. Então, você é equatoriano, 2 argentinos, um peruano, um venezuelano e um holandês. E o meio de campo que veio do Ranieri do Cuiabá, o Carrilho da Arábia Saudita e o Martínez dos Estados Unidos. Meu Deus. Assim, hoje o Corinthians, ele fecha... Para Celso Zelt. Ele fecha... curiosidades. Ele fecha o mês de março... Não, a gente está falando, pelo amor de Deus, o Palmeiras ainda tem muito potencial para trabalhar, para crescer na temporada. Mas hoje o Corinthians tem mais certezas... Estou falando em relação ao elenco, tá? Mais certezas do que dúvidas e o Palmeiras mais dúvidas do que certezas? Ou não, Jean? Cara, eu não, assim, se você me perguntar, eu posso quebrar a cara, quem vai ficar à frente no campeonato por pontos corridos, eu não apostaria no Corinthians. Tá. Apesar de achar que o time do Corinthians titular é muito forte. Mas sem convicção, né? Não, sem convicção, porque o Palmeiras não tá, realmente o Palmeiras não consegue criar, o Palmeiras não consegue produzir. Agora, eu tenho uma coisa também de acreditar na capacidade de profissionais quando eles estão num lugar, mesmo que eles não estejam rendendo. E acho que a gente se acostumou a ver isso em vários clubes de futebol do Brasil, né? Jogadores que eram dados como acabados num time, iam para outro e rendiam tudo que rendiam. Técnicos que eram dados como acabados conseguem render. Eu não duvido da qualidade desse elenco do Palmeiras, eu não duvido da qualidade do técnico do Palmeiras. Portanto, eu acho que é um time que num campeonato longo, com tempo de recuperação e tudo mais, pode ir longe. Eu acho que o Corinthians tem menos elenco, tem menos capacidade de troca na hora que precisa mudar e por isso vejo o Corinthians com esse time que também não jogou o que pode jogar. Eu acho que esse time pode jogar mais e pode produzir mais,
mas eu vejo o Corinthians como um forte candidato, principalmente para as Copas, né? Agora, claro, não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, acabou de ganhar uma Copa provando essa teoria, porque é um time com muita qualidade técnica, é um time titular forte, com meio de campo físico, com pegada e tudo mais. Agora, olhando para os pontos corridos, eu acho que aí você precisa ter, talvez, mais capacidade de troca, coisa que eu não vejo tanto hoje. Acho que alguns jogadores do Corinthians são muito essenciais, e se você os perde, você vai ter dificuldade. Quando precisou trocar, ele se deu mal nas escalações, que essas duas que a gente citou. Eu não sei como eles vão... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Linha de Passe, falando muito dessa final. E o Palmeiras não jogou, né, cara? O Palmeiras não jogou. Verdade que o senhor Abel Ferreira foi covarde. Covarde. Tinha que botar o time pra frente, reforçar esse meio de campo. Irmão, tinha que botar o Rios pra jogar. Ah, tá oscilando. Pô, falou a semana toda que o Maurício tava fazendo a transição. Não botou o Maurício. Pô, sinceramente, rapaziada, revoltante esse jogo de hoje. Fraco tecnicamente, fraco. E do jeito que o Palmeiras joga, não ganha nada esse ano, rapaziada. Não ganha. O pessoal até deu uma amenizada aí. É um time em formação. Chegaram peças, tá se adequando. Cara, mas um time muito perdido em campo. Não tinha. Cara, falar assim, o Palmeiras jogou bem hoje. Pô, cara. Ele teve mais chances ao gol, mas reais mesmo. Foi igual semana passada. Teve várias finalizações e efetividade nada. Por quê? Meu irmão, só joga joga a bola pro Estevão e ele resolve. Cara, o Estevão foi bem marcado. E aí eu quero ver o que o senhor Abel vai justificar. Pra mim, hoje, uma fraqueza do senhor Abel, uma covardia. Meu irmão, final, meu. Botar todo mundo pra jogar, querendo ou não. O Rios tinha que botar o Maurício. Pô, sinceramente, cara. Gomes. Mas, infelizmente, a gente tá com com esse gosto amargo aí, dessa derrota. Sinceramente, né, tirando... o Corinthians tem as qualidades dele. Mas o Palmeiras hoje perdeu pra ele mesmo. E já não é de hoje que isso acontece. Bom, você que assistiu o vídeo, eu quero que você comente aí. Deixe a sua opinião, né? Essa análise desse jogo que foi, pra mim, uma vergonha do futebol do Palmeiras. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.